Irmãos, justificando a ausência da minha esposa, a diaconisa Bianca, ela viajou para a Inglaterra, está ali com o pai dela, amém, com meu sogro, por alguns dias. Então esteja orando pela vida dela, amém, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado também ali naquele lugar, amém. Romanos capítulo 3, versículo de número 11. Quantos acharam, diga amém. Amém. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amém? Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João. Para ficar mais fácil para os irmãos que têm alguma dificuldade, vá lá em Apocalipse. Antes de Apocalipse está o livro de Judas. E você vai encontrar as cartas de João. Vamos ler a primeira carta, no capítulo 5, versículo por número 4. Para ganharmos tempo, eu já vou começar a leitura. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga comigo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua presença, o meu coração está temeroso, o meu corpo treme, e eu quero Te exaltar pela Tua misericórdia, pela Tua benignidade. Deus amado, nós viemos aqui para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. A Tua palavra declara que aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos a fé e a esperança de que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. Da medida que o Senhor fala, o Senhor começa a mudar o nosso coração. Da medida que o Senhor fala e aqueles que ouvirem atentamente a voz do Senhor e lhe obedecer, benditos serão ao entrar e ao sair. Benditos serão, meu Pai querido. A Tua palavra declara que as bênçãos os alcançarão. A Tua palavra declara que virá a justificação, a purificação, virá, meu Pai querido, a salvação. Queremos Te dar graças, meu Pai amado, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Papai amado, Santo de Israel, graças Te dou porque o Senhor, meu Pai amado, tirou as armaduras do valente. O Senhor tirou as armas do valente. O Senhor atou o valente. E o Senhor está sobre todos, meu Pai querido, porque nas Tuas mãos tem todo o poder. E operando o Senhor, ninguém poderá impedir. A Tua palavra declara através do profeta Isaías, ó Pai, que antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há ninguém que possa escapar das Tuas mãos. Meu Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo Teu Filho amado, meu Pai, o poupou, mas entregou por amor de nós naquela cruz, para que por Ele nós pudéssemos ser justificados. Meu Deus, nós Te damos graças pela fé que uma vez nos foi dada através do Teu Espírito Santo, mediante a exposição das Escrituras. Te damos graças pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, dando glória ao nome de Jesus. Glória, glória, glória. Queridos irmãos, eu quero compartilhar convosco algo da parte de Deus que foi me dado há aproximadamente 4, 5 anos atrás. E é interessante que nós estamos num culto de libertação. E eu creio que há muitas pessoas que estão aqui nesta noite hão de se identificar com alguns dos pontos que eu irei mencionar aqui nesta noite.
É bem verdade que antes de nós entregarmos as nossas vidas para Jesus Cristo, antes de Deus mudar o curso da nossa vida, nós estávamos sobre o jugo do pecado, nós estávamos presos nas garras de Satanás. E nós estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Faz direitinho. Então, mediante a isso, eu quero compartilhar com vocês o grito de socorro das almas que estão perdidas. Socorro são os pensamentos, são os sentimentos que vêm no coração de uma alma que está perdida. O grito de socorro, mediante o contexto que eu irei mencionar, é de uma pessoa que está desesperada, de uma pessoa que está presa no pecado e não consegue sair, porque talvez ainda não conheceu a graça de Deus. E pelo fato de não conhecer e não entender sobre a graça de Deus, se encontra presa no seu próprio pecado, se deparando com as suas próprias limitações, e vendo que quanto mais a pessoa procura se esforçar para vencer aquela situação, ela não consegue, porque um abismo puxa outro abismo, e a situação vai ficando mais agravante, mais depravada. Por quê? Porque a confiança está depositada em si mesmo. Socorro, me ajudem, por favor. Já não suporto mais. Chega. E agora? Vou me matar. Será que nasci para sofrer? Estou acabado. Falhei novamente. Estou sofrendo. Não vejo solução. Ninguém me ajuda. Não consigo. Desisto. Essas palavras revelam o desespero de uma alma cansada, de uma alma deprimida, abatida, que está sofrendo mediante a angústia, está enfermo por causa da transgressão. Com isso vem o sentimento de desistência. Em meio às dúvidas, vai surgindo a incredulidade, lágrimas, começa a sentir o desvalor, as frustrações, o desânimo, a insatisfação, a depressão vai se aproximando, o medo, as decepções, os traumas do passado, talvez de um passado trágico ou de um presente mal vivido. A pessoa começa a se deparar com aquela circunstância, se torna sensível aos ataques do inimigo. Os pensamentos e as vontades que permeiam o coração nesse estado são de mágoa, são de rancor, vingança, raiva, começa a brotar, ódio, rancores, solidão, terrores, entre outros aspectos. Vejo pessoas correndo de um lado e para o outro, à busca de socorro, à busca de um auxílio, à busca de um refúgio, e não encontram, porque a palavra de Deus declara no Salmo 121, o salmista fez uma pergunta para si mesmo, dizendo: olhei para os montes, olhei para o céu, de onde me virá o socorro? O Espírito Santo bradou no seu coração dizendo: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. De onde me virá o socorro? Talvez esse seja o grito da sua alma, ou das almas que estão ao seu redor. E nós precisamos de uma iluminação do Espírito Santo, de um discernimento do Espírito Santo, para conseguir ouvir a voz das almas que estão gritando por socorro. Aparentemente nas redes sociais, as pessoas postam uma foto, um vídeo, sorrindo, se divertindo, mas ninguém está contemplando o que está por trás deste corpo. Ninguém está olhando o estado desta alma. Ninguém está vendo para este coração que por vezes
se esconde atrás de um sorriso a angústia, que por vezes se esconde atrás de uma coragem superficial, o medo. E quanto mais os dias vão se passando, quanto mais o tempo vai se passando, essa pessoa vai se tornando cada vez mais deprimente, cada vez mais presa em um lugar onde as iniquidades se multiplicam. A pessoa começa a ser predominada por Satanás. A pessoa começa a se deparar com o sistema mundano. E agora tudo que se vê é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. E quanto mais a pessoa vai se entrando nesse buraco, nesse abismo, ela vai se enchendo. E da medida que ela se enche, os desejos e os prazeres não são os mesmos. Já não é mais querer de Deus, já não é mais a vontade de Deus, já não é mais aquilo que Deus aprova. A carne está predominando, a carne está reinando, e ela agora está gritando, dizendo: me satisfaça. Satanás está bramando como um leão, rugindo ao nosso derredor, babando sangue, dizendo: faça a minha vontade. E por muitas das vezes as pessoas que se encontram presas em iniquidade, o sofrimento começa a aumentar, e o mundo se encaminhando cada vez mais para um abismo, cada vez mais para uma destruição. Então, mesmo assim, eu te pergunto: será que a solução seria se entregar? Será que a solução seria o mundanismo, o pecado, satisfazer os desejos da carne? Talvez mesmo vivenciando tais conflitos, surge a pergunta: se entregar ao quê? Ao mundo da perdição, ao suicídio. Quantas pessoas que estão se suicidando, quantas pessoas que estão se entregando cada vez mais porque perderam a esperança, porque confiaram na força do seu próprio braço. Deus de glória. Será que vale a pena se entregar? Se entregar ao quê? Ao mundo da perdição, ao suicídio, ao homicídio, à pornografia, aos vícios das drogas, ao tabagismo, ao alcoolismo, à ganância, à ostentação, à luxúria, ao crime, ao materialismo, ao secularismo. E a pessoa começa a se envolver com as coisas da terra, deixando de se importar com as coisas do céu. Eu te digo, eu te respondo: será que vale a pena se entregar? É claro que não. Será que estas coisas me trariam bons resultados e eu seria realmente feliz e descansaria em paz com Deus? É claro que não. Entregar-se as coisas só aumentaria mais a sua dor. Você talvez pense: mas se a minha vida está assim e até hoje não mudei e não vejo solução, não seria essa a atitude que eu deveria tomar para resolver de uma vez por todas os meus problemas? É claro que não. Sabe, eu me cansei. Esse é o grito de uma alma que está desesperada, que perdeu a esperança, que está corrompida com as coisas deste mundo e está manifestando um coração incrédulo. Ninguém me entende. Cansei. Ninguém sabe o que eu passei na vida. E o pior ainda passo, pois me entreguei aos erros e outros mais, achando que seria a melhor saída, mas acabei me destruindo ainda mais. Me sinto preso nos meus próprios pecados. Estou acabado, diluído, estou aflito, sinto nojo de mim mesmo, pois estou sofrendo de muitos traumas. A angústia se apoderou da minha alma. Os meus problemas estão me vencendo. Me sinto fraco, como se fosse um derrotado. Na verdade, eu sou um derrotado. Nasci como um fracasso. Nasci para fracassar na vida. Acredito que Deus se esqueceu de mim. Sou indigno. Tenho me entregado ao mundo, ao pecado e ao diabo. Não quero mais viver. Não presto. Me tornei uma pessoa imunda. Ou seja, sempre fui uma pessoa imunda. Ninguém me valoriza. Todo mundo me despreza. Eu sofro complexo de inferioridade.
Fui traído, não tenho amigos, me sinto só em meio à multidão. Já fui apresentado na minha infância ao diabo. Talvez pessoas que foram apresentadas ao centro de Umbanda roubaram meus sonhos. Estou sem esperança, estou sem fé. Onde está Deus? Neste momento, a morte para mim seria a melhor opção. Traumas do passado. Talvez você se encontre assim ou até mesmo pior. Talvez você conhece alguém que passou por isso. Talvez você conhece alguém que está passando por isso. Ou talvez você já passou por esta situação. Se você se identificou com alguns desses pontos acima mencionados, é sinal de que este livro é para você. E com certeza existe uma esperança para a sua vida. E a esperança se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você se identificou com algum desses pontos, eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo é a solução para o seu problema. Ele declarou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez trauma de abuso sexual, talvez passou pelo estupro, talvez passou pela pedofilia, talvez se encontre preso em cadeias, mas Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, não há pecado que Ele não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente serão salvos e terão paz com Deus por intermédio da sua graça. Glória a Deus. Isso aqui foi eu que escrevi. Estava em um dia num quarto orando, e eu comecei a sentir o grito das almas perdidas. E aquilo começou a me incomodar de tal forma que as lágrimas começaram a correr pelos meus olhos. E eu comecei a gritar a Deus por misericórdia, porque todos aqui têm uma história. Todos aqui já passaram por situações difíceis. Todos aqui enfrentaram traumas do passado. Talvez há alguém aqui no nosso meio que está tentando vencer um pecado e não consegue. Talvez já tentou de várias formas e não consegue, se vê preso na sua própria iniquidade. Mas mediante a palavra de Deus que é ministrada aqui nesta noite, eu tenho certeza absoluta que você que entrou aqui neste lugar, você não sairá da mesma forma. Porque a palavra de Deus declara que se alguém está em Cristo, nova pessoa é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus declara na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A maior batalha do homem é no entendimento. Quando nós entendemos o propósito de Deus, de ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, nós começamos a ter uma vida transformada. A nossa vida só é transformada quando nós entendemos a vontade de Deus mediante a sua palavra. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu procuro conhecer a palavra de Deus, quanto mais pelo Espírito Santo de Deus eu entendo a palavra de Deus, a minha vida vai sendo transformada, a minha vida vai sendo liberta. Eu vou experimentando da santificação e da justificação por intermédio de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo. Nós começamos a vivenciar um avivamento genuíno. Avivamento não significa pulos, grito. Avivamento é mudança de vida, mudança de mente, é mudança de caráter. É por isso que Deus convida o homem a se arrepender do seu pecado. É por isso que Deus convida o homem a se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. É por isso que Deus convida o homem a confiar somente no Senhor. É por isso que Deus
Acredita o homem a palavra de Deus, para que a partir do momento que a palavra de Deus está no homem, o homem passa a acreditar no verbo que é Jesus Cristo, porque a fé vem por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Da medida que você ouve a palavra, da medida que você medita na palavra, o Espírito Santo está gerando fé no seu coração. Ele está manifestando a fé bíblica, que é gerada pelo seu poder mediante a palavra do Senhor. E recebemos então de bom grado a sua palavra e temos a nossa fé acrescentada. Porque o justo viverá da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que buscam a Deus, é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, o que significa a fé? A Bíblia declara em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que espera. Portanto, da medida que nós estamos acreditando em Deus, da medida que nós estamos buscando a presença do Espírito Santo, Deus está gerando em nós o caráter de Jesus Cristo. A fé, o justo viverá da fé. É por isso que em Romanos, no capítulo de número 3, conforme nós lemos, a palavra de Deus vai dizer que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Deus nos convida nesta noite a olhar para Jesus Cristo e a confiar inteiramente em Jesus Cristo. Maldito é o homem que confia no homem, que confia na força do seu próprio braço. Deus fala através do profeta Jeremias que o homem deixou de confiar em Deus para confiar nos príncipes. O homem deixou de confiar em Deus para confiar na força do seu próprio braço. Mas o salmista, no Salmo 125, ele declarou: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Da medida que eu confio no Senhor, a minha vida está cada vez mais firme na presença de Jesus. Aleluia! É isso que Deus faz. Quando você confia nele, quando você crer no poder do Espírito Santo, quando você se entrega a ele, ele vai te permanecendo firme, vai te fazendo firme mediante as batalhas, mediante as circunstâncias negativas. Aqui em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, olha o que a palavra de Deus nos declara: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele pela qual o Pai o quiser revelar. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, para que nós pudéssemos produzir frutos para a glória do nome dele. Quando Deus nos trouxe para esta terra, Ele nos concedeu um propósito. E o propósito é para que nós vivamos segundo a sua vontade. É para que nós façamos o seu querer. É para que nós obedeçamos a sua palavra. É para que nós façamos a sua vontade. Foi para isso que nós nascemos e existimos. Foi para cumprir a palavra de Deus. Quando o homem perde este propósito, quando o homem perde esta visão, quando o homem não entende o sentido da sua própria existência, ele começa a se deparar com os pensamentos diabólicos, e ele começa a se deparar com as manifestações das obras da sua natureza carnal, porque todos pecaram e distanciados de Deus ficaram. Ninguém entendia, ninguém buscava Deus. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele enviou sendo nós ainda pecadores e merecedores. Porque no capítulo 1 de Romanos, Paulo fala da depravação dos gentios. No capítulo 2, Paulo fala da depravação dos israelitas. No capítulo 3, Paulo encerra todos debaixo do pecado. Não há um justo sequer, todos pecaram. É por isso que o convite de Deus para nós nesta noite é: arrependei-vos e creiam no Evangelho.
Aleluia. Glória a Deus. O problema do homem é a falta de fé. O homem sofre por causa da falta de fé. O homem não permanece pela falta de fé. O homem não vence o pecado pela falta de fé. O homem não é liberto pela falta de fé. Porque quem é que vence o mundo, diz o apóstolo João, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Da medida que eu acredito em Jesus Cristo, Deus está manifestando a sua glória sobre a minha vida. Deus está manifestando o seu poder sobre a minha vida. A Bíblia declara: ei, vocês são fortes, juventude, porque a palavra de Deus está em vós e já vencerdes o maligno. Você não vai vencer o diabo, você já venceu o diabo. Quando nós cremos que o diabo já é derrotado na nossa vida, quando nós cremos que Jesus Cristo levou sobre si a nossa transgressão, quando nós cremos que não estamos mais debaixo do jugo do pecado, mas debaixo da graça de Deus, verdadeiramente o diabo não tem poder mais contra a nossa vida. Não tem. Vocês não estão mais debaixo do pecado, estão debaixo da graça de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, ele declarava: em pecado me concebeu minha mãe. Em 1 João capítulo 3, a Bíblia declara: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Amados irmãos, o pecado é cruel, significa errar o alvo. Ou seja, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o alvo do homem e da mulher. Olhem para Jesus Cristo e serão salvos. Olhem para Jesus Cristo e serão perdoados. Olhem para Jesus Cristo e serão justificados. Da medida que eu olho para Jesus Cristo, da medida que eu creio em Jesus Cristo, eu estou sendo perdoado para a glória de Deus. É isso que Deus faz, nos liberta da escravidão do pecado. Porque o pecado é como enfermidade que vai nos destruindo lentamente. É o processo mais cruel e doloroso de toda a humanidade. Por isso que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado, Deus nos concede a justificação pelo seu sangue. O que significa isso? Pela fé que uma vez nos foi dada, através de ouvir a palavra. Eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a palavra entrou no meu coração, porque eu abri o meu coração para a palavra agora começa a penetrar no meu coração, limpando o meu coração. A palavra começa a penetrar. Da medida que a palavra penetra, o Espírito Santo começa a agir mediante a palavra que está penetrando. Primeiramente eu ouço a palavra, o Espírito Santo começa a me convencer do pecado, porque ninguém acreditava em Deus, da justiça, porque Jesus foi para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. O Espírito Santo começa a me conceder agora arrependimento, que significa mudança de mente, mudança de caráter. Ele começa agora a fazer com que eu me converta dos meus maus caminhos. Ele me leva a se humilhar diante de Deus, isso é, com pranto, jejuns e orações. Eu começo a clamar pela misericórdia. Por quê? Porque através da exposição da palavra, a minha mente foi iluminada pela palavra. Agora eu estou entendendo a minha condição. Agora eu entendo a necessidade que eu tenho de um Salvador. Agora eu entendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me perdoar do meu pecado. Agora eu entendo que através da fé em Jesus Cristo eu sou justificado pelo seu sangue. Aleluia. Eu sou purificado pelo seu sangue. Porque eu não entendia, porque não tinha luz na minha mente. Eu estava preso em cadeias, estava nas trevas. Nas trevas não se vê nada. Nas trevas o homem não tem entendimento
momento. Nas trevas o homem não conhece a sua condição de pecador. Mas se você que está aqui nesta noite reconhece que é um necessitado, que é um pobre, que é um miserável homem diante de Deus, carente da sua misericórdia, se você clamar a Ele verdadeiramente, Ele te livra deste mal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. Todo aquele que buscar continuamente a face de Deus o encontrará. Basta buscar a Ele com o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus abomina sacrifícios de tolos, mas Deus recebe sacrifícios de uma alma quebrantada e de um espírito contrito. A grande verdade é que quando o evangelho é anunciado, o coração começa a ficar endurecido. E da medida que o coração endurece, a palavra penetra, a palavra vem, e a palavra começa a mudar mediante a aceitação. Porque nós precisamos aceitar a palavra no nosso coração. Precisamos receber a palavra de Deus no nosso coração. O maior passo que o homem pode dar é reconhecer a sua condição diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque quanto mais ele reconhece, ele busca Deus, Jesus Cristo vem e muda a sua vida. Eu estou pregando hoje para pessoas que estão presas na sua própria transgressão. Ela tenta e não consegue. Já se esforçou, já procurou, já pensou em desistir. Talvez se identificou com um dos pontos que eu mencionei aqui. Talvez seria o último culto que você viria aqui nesta noite. Talvez tenha surgido na sua mente pensamentos suicídios, não sei. Mas a grande verdade é que tudo isso é mediante a falta de fé. Mas se você ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração, se você tomar uma decisão diante de Deus dizendo: Deus, até hoje eu lutei confiando no meu próprio braço, mas a partir de agora eu entrego a minha alma, o meu corpo e o meu espírito em tuas mãos. A partir de agora eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. A sua vida começa a ser transformada pelo poder de Deus. A sua vida começa a ser liberta, a ser santificada. É um processo. Deus vai mudando a tua vida, vai regenerando o teu caráter. Deus vai te transformando conforme a sua palavra. Porque muitas pessoas, quando recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, quando vem as batalhas, quando vem o pecado, elas se afastam. Elas não vêm mais para a igreja. Elas não conseguem mais orar, missionário Sérgio. Por quê? Porque não entendeu ainda a graça de Deus. Não entendeu ainda o que significa Calvário. Não entendeu o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, eu tenho esperança que, independentemente da condição que eu me encontro, eu tenho alguém que intercede por mim diante do Pai. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele erra. Por mais que eu tento, confiando em mim, eu não consigo. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, a partir do momento que eu deposito a minha confiança em Cristo, Ele trabalha em favor da minha transformação. Aleluia. Ele veio para nos justificar. Olha o capítulo 5 de Romanos, acompanha comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Filho, me dê mais retorno aqui, que esse som só está misericórdia. Aleluia. Eu sinto uma batalha muito forte aqui. Deus de Israel. Muito forte. Sabe por quê? Porque antes de ministrar eu já estava batalhando. Eu falei: Deus, passa culto, sai culto. A gente evangeliza nas ruas, prega. Por que as pessoas não mudam? Por que não há, Senhor Deus, mudança? Aí Deus falou comigo: meu filho, quem deu crédito
as minhas palavras. E a quem se manifestou o meu braço forte e santo. A grande verdade é que o evangelho está ficando de lado. Mandai, borimi, antoreminas. A grande verdade é que o coração palpita e anseia por bem-aventuranças, por prosperidade, por bem-estar, por conforto. Mas Deus está dizendo: eu te chamei para sofrer pela causa do evangelho. Me mostra na Bíblia alguém que foi cristão que nunca sofreu por amor a Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: hão de perseguir vocês, hão de caluniar vocês, hão de mentir contra vocês, mas aqueles que perseverar até o fim serão salvos. O segredo não está no poder aquisitivo. O segredo não está na aparência. A aparência passa. Daqui um dia eu vou ficar banguelo e você eu não sei. A aparência, já estou ficando calvo por causa do meu pai. Um dia eu vou falar com ele lá no céu. Então, mediante a isso, a vida passa muito rápido. E esta noite é uma noite de decisão. É uma noite de comprometimento diante de Deus. Hoje Deus marca a tua história hoje. Hoje Deus marca a tua vida. A minha basura me canta. Tudo que tentou te impedir a Deus, tudo que tentou como obstáculo até hoje contra você, para que você não se aproximasse ao trono da graça, hoje Deus desfaz, mediante a aceitação do verbo, mediante a sua... Quem aqui acredita na palavra? Quem aqui acredita que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Aleluia! O diabo não quer que o povo acredite no sacrifício. O diabo quer que as pessoas esqueçam, missionária Jeane, do que aconteceu no Calvário. E Deus está dizendo: traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória aquilo que dá esperança. Existe maior esperança do que aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Há uma esperança para a tua vida. Eu estou falando com você nesta noite, é com você mesmo. Você que está desesperado, que não consegue mais. Você que se deixou levar agora pela vida, pelo acômodo, e está preso agora ao comodismo. Passa dia, vem dia, passa dia e vem dia. E você agora não se importa com o estado da sua própria alma. Você agora não se preocupa como estás diante de Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje mais uma vez para dizer: desperta-te enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque hoje, invoque agora o nome de Deus. Invoque enquanto Ele está perto. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Justificados pela fé. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Nós éramos culpados. Estávamos debaixo de condenação. Estávamos distantes da glória de Deus. Deus estava irado contra nós, Salmo 7, ao ponto de desembaiar sua espada, irado contra o homem, por causa da sua transgressão. Mas através da fé em Jesus Cristo, é nos dado o ato de nos tornar justos. Ou seja,
Através da fé em Jesus, nós somos inocentes pelo seu sangue. Onde o sangue de Jesus estiver, Deus, quando olha, ele vê o sangue purifica, o sangue justifica. Agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais, missionário Sérgio, a velha criatura. Ele vê a natureza do Espírito, mediante o sangue de Jesus. Quando ele olha para nós, ele olha a justificação, ou seja, ele olha nós como inocentes e não mais como culpados. Já nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo, que já não vivem mais segundo a natureza carnal. Porque tudo que há na carne é o adultério, a fornicação. Vou falar na linguagem atual porque tem adolescentes que talvez não entendem. Um homem casado trair a mulher, ou vice-versa. Um jovem com namoro tendo relação sexual antes do matrimônio, fornicação. Tudo isso provém da carne. Idolatria. As imagens de escultura, não somente. Há pessoas que se auto-idolatram. O antropocentrismo. Há pessoas que se vê como um Deus. Há pessoas que idolatram coisas, matérias. Contenda. Pessoas confusentas. Iras. Pessoas que têm raiva. Tudo isso provém do coração do homem. Porque o coração foi corrompido pelo pecado. De tudo que o homem deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o coração, pelo amor de Deus. O coração é enganoso. Às vezes você está ali no cantinho quietinho, depois vem o coração. Faça isso. Ei, faça aquilo. Aí o diabo trabalha mediante a natureza carnal. A única forma do diabo ter legalidade em nós é através da nossa natureza corrompida pelo pecado. Quanto mais eu alimento a minha natureza carnal, mais os prazeres, os desejos, as vontades vão ser contrários à vontade de Deus. Mas quando eu anulo, quando a inclinação já não é mais para a carne, quando a minha inclinação é para as coisas do Espírito, então eu começo a jejuar, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a orar na madrugada, eu começo a vir com frequência nos cultos, eu começo a buscar a Deus com todo o meu coração, eu começo a chorar lágrimas de arrependimento, eu começo a buscar fazer a vontade do Senhor. Então a inclinação agora é para o Espírito. Então o Espírito agora, a natureza do Espírito está sendo alimentada, está sendo fortalecida. Por isso, mediante o Espírito Santo. Por isso, a carne é fraca, o Espírito está pronto. Mas quando a pessoa vigia e ora, ela não cai em tentação, porque a tentação vem para todo mundo. Todos nós somos tentados. Todos nós. Pode ser profeta cheio de Deus do fogo. Não sei, não está nada na Bíblia essa palavra reteté, né? Mas pode ser pentecostal. Amém? Pode ser forte. Ali no manto, né? Na unção. Mas é tentado. Assim como Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Todo homem é tentado. Porém, há uma diferença de ser tentado e não consumar o pecado. Mas quando o homem é tentado e ele passa a vigiar, o que é vigiar? Fazer uma autoanálise da sua própria vida. Como que eu estou? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha consagração? Como é que está o meu devocional? O cristão tem que ter o seu devocional. Tem que ter um particular com Deus. Quer que eu revele um segredo? Entra para o seu quarto. Coloca um louvor. Começa a jejuar durante algumas horas. Esteja ali orando e falando: Deus, gera em mim o caráter de Jesus. Eu ando muito irado ultimamente. Talvez você que está preso na pornografia, não sei, na masturbação. Deus, eu estou vendo conteúdos pornográficos. Me ajuda. É um vício. Tem misericórdia. Consagra. Talvez você briga com a esposa briga com o marido. Fala com Deus, entra para o seu quarto. Fala: Deus, eu estou consagrando aqui agora, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor venha me santificar, me libertar. Isso é vigiar. É fazer uma autoanálise. É perceber como que estás diante do Senhor. E a partir do momento que você vigia, você passa a orar. Meu irmão, quer vencer o pecado pela fé? Quer? Ore a Deus. Mas ore mesmo. Tenha uma vida em contato com Deus. Porque às vezes há pessoas que veem a oração como um ponto de socorro, de necessidade, apenas. Eu estou precisando de uma cura, eu vou orar.
eu estou precisando de uma porta de emprego, eu vou orar. Eu estou precisando de uma bênção, eu vou orar. Irmão, oração é comunicação com Deus, é comunhão com Deus. A oração nos aproxima dos céus, de Deus. Deus se aproxima de nós através da oração. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo, quanto mais eu me entrego na oração, Deus se revela no meio do conflito. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Faça isso. Mas antes de alguém fizer isso, ou fazer isso, a pessoa primeiramente ela tem que formalizar um compromisso com Deus, uma decisão. Há o caminho estreito e o caminho largo, a Deus e a Mamon, a Deus e ao diabo, ao mundo lá fora e ao cristianismo. Irmão, a época que nós estamos mais sendo provados é essa, e a provação vai aumentar. Deus está apertando assim, para tirar as gorduras. Às vezes há pecados de pessoas que manifestam a pessoa sendo um cristão, sendo um obreiro, tendo dons espirituais, tendo experiência com Deus. Há pecado que se manifesta, mas não é para a sua condenação, meu irmão. Se manifestou você estando no caminho da verdade, você tem chance de ser liberto. Mas há pecado que se manifesta lá fora. A pessoa sai do caminho do Senhor e começa a manifestar o que estava oculto. Um demônio puxa mais 7 e o segundo estado fica pior do que o primeiro. Agora, há pecados que hão de se manifestar só no julgamento final. Meu Deus. Você é forte. Você é forte. Por isso que você no caminho, ainda que há pecados ocultos que se manifestam, clame pela misericórdia. Diga: Deus me ajude. Deus tem misericórdia. Há uma lei do pecado vindo contra mim, mas com a lei do entendimento sirvo o Senhor. Mas com a lei da carne sirvo a minha carne. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Graças dou por Jesus Cristo. Ele me dá o livramento. Glória, Pai. Oh, aleluia. Glória. Primeiro, tome uma decisão. Hoje. Agora. Tome uma decisão já. Sabia que a sua decisão é mais forte do que o pecado? A sua decisão, a nossa decisão é mais forte do que a transgressão. Deus falou com Caim: Caim, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se você não fizer o bem, se você não decidir fazer o bem, o pecado jaz à porta. Se você não dominá-lo, ele vai te dominar. Alguns, e tudo isso é falta de fé, alguns fracassam e permanecem no fracasso porque falta-lhes uma decisão de verdade. A decisão, ela é tomada embasada na palavra de Deus. Ou seja, Deus, eu não consigo, eu não posso, mas eu creio na tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você toma uma decisão. Agora, você tomando uma decisão, você passa a recorrer ao trono da graça. Você passa a buscar pelo auxílio de Deus. Você passa a buscar ter uma intimidade com o Senhor. E nesta intimidade sucede o processo da libertação, da justificação, da santificação e depois, por fim, a glorificação. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que é mortal se tornará imortal. Mediante agora, mediante o hoje, mediante esse tempo, nós temos que lutar dia após dia. Um gigante, um leão, um urso, nós temos que derrubar pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se coloca de pé nesta noite. Eita, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso, Pai. É mistério, Deus de glória. Oh, aleluia. Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos?
Confesse Ele agora como seu Senhor e Salvador. Porque se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o seu Senhor, e se no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, você será salvo. Aleluia. Diga, a minha alma necessita da presença do Espírito Santo. Aleluia. Todos nós precisamos de salvação. Glória a Deus. Quem Aleluia. vai tomar a decisão? Levanta assim a mão. Uma decisão de ser ainda melhor na presença de Deus. Aleluia. Uma decisão de fazer a diferença. Irmão, não é só para quem é desviado não, tá? É para crente. Aleluia. Quem vai tomar a decisão de ser melhor na presença de Deus? Deus de mistério, Deus de glória. Aleluia, meu Deus. Deus de glória. Sabe o que Deus me diz aqui hoje? Agora, Verdade, Deus. a sua decisão pela minha palavra produzirá no seu interior fé. Madai, Shuribi, Canto, Rabai. Sabe o que Deus me diz? Entrou pessoas aqui, ó, arrastada, missionária. Arrastada. Embaixo, Shuribi, Rabai. Deus de glória, Deus de poder. Imundi, Mandai, o Sunderrécia. Sem fé, perdendo já as expectativas, perdendo já a esperança. Viu milagres, experimentou de milagres, É Deus. mas entrou com a fé abalada. Meu Deus. E talvez você que está me assistindo aí, se alguém estiver gravando live, talvez você se encontre assim. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus declarou: se tiveres fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direi para este monte, passa daqui para ali, e ele passará. Se tudo pedires ao Pai, crendo, não duvidando, em meu nome eu receberei. Então nesta noite, se você recebeu a palavra de Deus, Oh, Deus de mistério. eu deixei o esboço para lá e deixei Deus falar. Por isso ficou assim um pouco assim. Eu creio que houve aqui entendimento, amém? Amém. Um pegou de um lado, outro pegou de outro, né? Deus foi falando de várias formas aqui, mas deu para entender, não deu? Amém. Glória a Deus. Eu só deixei Deus falar, irmão. Eu não sei o que está acontecendo contigo, eu só sei que antes de pregar, eu senti uma batalha tão forte. Deus, Grito de almas, pessoas gritando por socorro, Deus de glória. dizendo que já não conseguia mais, já não aguentava mais, porque o pecado e Satanás estava escravizando. Mas hoje, em nome de Jesus, o diabo perde na tua vida e na tua casa. Glória a Deus. O sangue de Jesus é mais forte. Disse Jesus: se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, é chegar na voz do reino dos céus. O reino de Deus chegou a ter você hoje. E não só chegou a ter você, chegou para tua casa também. Chegou para tua família também. Viu? O reino de Deus chegou a ter você. Você vai chegar lá na tua casa e vai estender suas mãos sobre a sua casa e vai declarar: a minha vida pertence a Jesus. A minha família é de Jesus. Você vai chegar lá no seu trabalho, onde talvez você é perturbado lá. Você vai declarar: o emprego que eu tenho foi Deus que me deu. E a minha vida pertence a Jesus Cristo. Você vai se deparar com o lugar onde está sendo o seu fracasso. Você vai se deparar onde foi os seus momentos de angústia, de aflição, e vai declarar: o meu refúgio, a minha fortaleza é o meu Senhor dos Exércitos. Nele está depositada a minha confiança. Quantos creem na palavra de Deus? Vamos orar neste momento, amém? Deus de mistério. Aleluia. Enquanto isso, eu quero convidar você para orar. Vamos fazer o corredor aqui, mas olha ao Senhor neste momento, declarando que Jesus é o teu Senhor. Aleluia.
Eu quero te pedir um favor pela fé. Que você, quando confessar e declarar, declare que a tua alma, o teu corpo, quando você declara a alma, você está declarando o seu sangue, amém? A tua alma, o teu corpo e o teu espírito pertence a Deus. Amém? Você vai declarar: Deus, a minha alma, meu corpo, meu espírito pertence somente ao Senhor. Eu entrego agora completamente ao Senhor. Você vai declarar isso. É pela fé. Amém? É pela fé. Pode soltar o louvor. Labaraba shuribi katoro mimanaya se nebada kado do reminasi nebadaraya sundoroniaya katore minahasi lebarabaraba shurimiai ai 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 ai. Começa a falar com ele agora. Comece a orar agora. Clame a ele em nome de Jesus. Quero convidar você para louvar o Senhor neste momento. Vem aqui na letra do louvor. Convido você para correr para os pés de Jesus neste momento. Corra. Corra agora. Coloque nos pés do Senhor a tua vida, a tua casa, tudo aquilo que te pertence. Fala com ele assim, ó. Hoje eu não tenho nada, papai. Nada não. Mas eu preciso de ti. Fala para ele: eu não tenho, papai, aqui. Mas eu preciso de ti. Entrega-se nos braços dele. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceita como estou. Aleluia. Preciso do teu ouro. Fala assim: eu preciso do teu ouro, pai. Purifica-me. Convido você, vem pelo arrependimento. Senhor Jesus, reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha mente. Reina no meu coração. Oh. Reina sobre mim. Reina, Senhor, sobre esta vida, Senhor. No teu reino. A tua igreja, a tua noiva, que anseia, que espera por ti. Reina, Jesus. Lá vai ter que vai falando com o Senhor. Vai orando e vai falando com Ele aí. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Fala assim: eu preciso de ti, Jesus. Fala com ele. Preciso do teu ouro. Purifica-me. Purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Eu me rende, igreja, se rende. Eu me entrega. Rende os jovens, os adolescentes, as mulheres de 5 de
por ti, meu Senhor Jesus, reina em oh, reina, Senhor, venha o teu fogo sobre ela, papai, abre os céus nesta noite, abre os céus, abre os céus, oh, não mais, vem, papai, o teu fogo neste lugar. Abre os céus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Vem, papai, com o teu fogo. Em nome de Jesus. Que abre os céus. Continuaremos louvando enquanto estamos recebendo oração. Amém? Os irmãos que estão aqui na nave, vamos orando. Aleluia. Aleluia. Deus de mistério, Deus de glória. Agora. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Toma direção, Jesus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu louvor liberta-me. Está aqui. Estás aqui. O quê? O trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Aí todo mundo pode louvar? Sopra em nós, Espírito, Vai ser o teu fogo, papai. O teu fogo, Jesus. O teu fogo, papai. Com o teu fogo, Jesus. Com o teu fogo, Jesus. Com o teu fogo. Vai orando, irmão. Vai orando. Tá filmando aqui, ó. Vamos orando. Vai orando. Vai passando o teu fogo no corredor. Vai passando o fogo no corredor. Tem verdade, não sei. Oh, aleluia. sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Oh, levaste, pode trazer, irmãos. Você vai passando fogo nesse corredor, Jesus. Nós vamos orando com presença na tua igreja, Pai. Porque tu é aquele que liberta, tu é aquele que opera, Senhor Deus, esta noite. Senhor Deus, louvamos o teu nome neste lugar. O Senhor Deus tem operado, tocando com o teu poder e o teu amor. Abre os céus. E se abra os céus, O teu reino. O reino do Senhor. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo. Oh, abre os céus. que se abra os céus. O teu reino vem. Vem, Senhor amado, com o teu amor. Vem curando, libertando, vai tocando agora, Pai, com o teu fogo. No nosso Deus, Oh, abre os céus. que se abra os céus. A igreja. E o teu reino vem. O teu reino, Senhor amado. Oh, no nosso Deus. Se abre os céus. Que se abra os céus. Vem.
quebrar. Quebra as cadeias hoje, Pai, no sentimento, na mente, nos pensamentos, Pai. Vem o teu fogo agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus de Israel.